oração é: para viver o inimaginável, você terá que ser constante. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: para você viver o inimaginável, você terá que ser constante. Agora vira para outra pessoa e fala assim para ela: para você viver o inimaginável, você terá que ser constante. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre constância. Essa palavra, constância, ser constantes. Já parou para pensar que há tantas pessoas que não conseguem ser constantes? Você já parou para pensar? Já começou a olhar? Por exemplo, né, veio o Natal, veio o Ano Novo, muitos comeram bem, comeram doce, tomou refri, comeram, né, gostoso. E aí nesse comes e bebes, a gente acaba adquirindo uns quilos, não é? E aí a pessoa fala assim: não, mas janeiro tá aí. E janeiro eu vou começar uma dieta, vou fechar minha boca. Eu vou emagrecer. O que eu ganhei, eu vou emagrecer. Alguns estão numa luta faz tempo e falam: não, mas eu vou começar. E agora 2023 vai ser de verdade. Eu vou emagrecer. E aí essas pessoas, elas começam bem, elas começam focadas, e elas vão até pro extremo, começam até a passar fome, vão comer, aí vai lá, ó, água, e no extremo, forte, firme e forte. Só que passa meses, 2 meses, às vezes 3 meses, menos, aí vem a distração, um docinho aqui, um docinho ali, um copinho de coca. Quem gosta de coca aqui? Gosta, né? Um copinho de coca aqui, não, mas eu vim lá com refri. Refri faz mal, não vou mais tomar refrigerante. E aí, pouquinho, quando vê, já desandou. Quantas pessoas são assim? Elas começam focadas em algo, mas elas desanimam e param no meio do caminho. Tem pessoas que dizem: não, mas o ano que vem eu vou voltar a estudar. O ano que vem eu vou fazer um curso, porque eu quero ganhar mais, eu quero aumentar as minhas finanças e eu vou pra cima. 2023 é um ano. E começa bem, vai lá, se inscreve, faz um curso, começa a fazer algo, e aí passa um mês, 2 meses, 6 meses, ela já está desanimada, quantas pessoas são assim? E esse assunto, ele é muito importante, porque pode transformar a nossa vida. A constância, ser constante, é algo que transforma a nossa vida. E muitas pessoas, elas começam muito bem, como eu disse, começam bem, mas o negócio não é começar bem. O negócio é terminar bem. Você não pode só começar no meio do caminho, você precisa ter um fim, você precisa terminar bem. O fim é melhor que o começo. Não adianta nada começar bem e parar no meio do caminho, desistir, entregar, parar. Não, muitos são assim. Muitos. Mas hoje eu quero te falar, te fazer uma pergunta. Você tem vivido uma vida constante? Você tem vivido uma vida constante? Como eu disse, tem muitas pessoas que começam bem, mas param no meio do caminho. E existem situações na nossa vida que nós precisamos ser constantes. Nós precisamos ser constantes. Mas o que é ser constante? Ou a palavra constância, o que é isso? Ser constante é continuar, é não parar no meio do caminho, é não desistir, é continuar, ser constante. E tem muita gente que não consegue atingir o seu alvo, a sua meta, os teus sonhos, porque ela não é constante. Ela não consegue seguir em frente, ela sempre para pela metade, ela sempre para no meio do caminho. Você já viu os campeões mundiais de corrida, de natação, de futebol? O que eles fazem? Eles têm uma rotina, uma vida constante. Eles acordam cedo e vão treinar. Eles treinam muito todos os dias.
céu. Mas tem um mais aqui. Nós somos salvos quando nós estamos na presença, focados. Mas se você começar a vacilar, se você começar a voltar para um pecadinho de estimação aqui, um pecadinho de estimação ali, não vai ser salvo. Não, me desculpa falar, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós temos que seguir firmes e fortes para chegar lá. Então, para permanecer, nós precisamos permanecer constantes para chegar lá. Em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos permanecer constantes para chegar lá. E o tema profético para nós esse ano é 2023, o ano de viver o inimaginável. Você recebe essa palavra? Eu recebo também. Eu recebo. O Espírito Santo falou comigo, o apóstolo estava pregando e o Espírito Santo falando comigo lá atrás, me deu o tema, o versículo, eu falei para ele, queimou no coração dele, e era essa palavra que ele tinha para nós, 2023, o ano de viver o inimaginável. Mas para viver o inimaginável, nós precisamos ser constantes. Não queira você chegar dezembro, vir aqui contar o seu testemunho, se você não tiver uma vida de constância, porque não vai acontecer nada com você. Você não vai viver o inimaginável. Se eu não tiver uma vida de constância, eu não vou viver o inimaginável. O apóstolo não vai viver. Por isso nós precisamos ter uma vida constantes. E há uma área muito poderosa, que é uma área fundamental, essencial, que o cristão não pode negociar na sua vida. De ter uma vida constante no quê? E ter sucesso em todas as outras, porque essa área de ter, sabe, a constância nessa área leva o sucesso para todas as outras, que é a intimidade com Deus. Fala assim, intimidade com Deus. Fala assim, eu preciso ser constante na minha intimidade com Deus. O fogo caiu aqui hoje, não caiu? Quantos sentiram a presença do Espírito Santo? Mas não é só isso, ele tem mais. Ele tem mais ainda essa noite. E vocês foram cheios, estão sendo cheios. Só que amanhã, lá na sua casa, isso tem que continuar. Não é só aqui. E lá no seu quarto fechado, você tem que fechar a porta do seu quarto e orar, ser constante, uma vida constante de oração, de leitura da palavra, sabe, de jejum. É isso que nós precisamos ter. Vamos ler comigo agora Daniel 6, 7, 8, 9 e 10. Daniel 6 diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Vamos lá. Por esta razão o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, o que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, via no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E quantas vezes? 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqui nós vemos a passagem de Daniel aqui. E essa passagem aqui é muito poderosa, porque nós aprendemos com a vida de Daniel a ter uma vida constante em oração. Daniel, ele não negociava a sua vida de oração, ele tinha intimidade com Deus. Daniel era cheio da presença de Deus. E como nós lemos aqui, 3 vezes por dia, Daniel ia para o seu quarto e com as janelas abertas ele orava. Ele buscava Deus, ele orava 3 vezes por dia. E Daniel, ele se destacava no meio de todos,
O rei gostava muito de Daniel, Daniel se destacava. Havia algo diferente em Daniel, ele se destacava, mas por quê? O que era esse algo na vida de Daniel? Era a presença de Deus. Daniel, ele era cheio da presença de Deus. Era isso que Daniel era diferente por causa disso. Você quer se destacar? Quer se destacar aonde você estiver? Em qualquer função que você fizer na escola, para quem estuda, no seu trabalho, na sua firma, na onde você estiver, quer se destacar? Tenha uma vida de intimidade com Deus. E se destacar não é pisar em ninguém, não é querer ser mais que ninguém, não. Se destacar é ser influenciador, sabe? É motivar as pessoas a quererem ser como nós. Nossa, aquela pessoa, como que aquela pessoa, ela tem algo na vida dela, como que é gostoso estar perto dele e dela, sempre coloca a gente para cima, sempre está falando de Deus, sempre está falando de fé. A pessoa chegou perto, falou alguma coisa negativa, ela, não, mas você vai vencer, você vai conseguir, e é isso se destacar, é falar da palavra, sabe, aquilo que está dentro tem que sair para fora, a gente não pode ser cristão de boca fechada. É colocar para fora aquilo que a gente vive, aquilo que está dentro de nós. E é assim que Daniel era. Daniel, ele, sabe, eu acredito que ele exalava o perfume de Cristo. E é assim nós temos que ser hoje. Nós precisamos exalar o perfume de Jesus por onde passarmos. As pessoas têm que olhar para nós e falar, aquele ali é diferente. Aquilo ali é diferente. Como é bom estar perto dele, dela. É assim que as pessoas têm que nos ver. E Daniel era assim. Só que o que aconteceu? Isso causou um motivo de inveja ali. Tinha uns endemoniados ali que armaram esse edito aqui. Então eles pegaram, quiseram encher ali, né, a bola do rei, falou, não, olha rei, ninguém vai orar, ninguém vai fazer petição nenhuma. Ninguém vai fazer nada a não ser ao Senhor. Aí pediu para o rei assinar. O rei gostou da ideia. Pois agora seria só, né, com ele. Mas, olha só, queridos, o intuito deles era acabar com a vida de Daniel. Era acabar com a vida de Daniel, porque Daniel se destacava, Daniel era cheio da presença. E então eles inventaram isso. Se fosse, deixa eu te fazer uma pergunta, se fosse nos dias de hoje, olha, você... Está proibido, colocasse aqui uma lei, está proibido ir para a igreja, está proibido GF, está proibido orar, está proibido ler a Bíblia, está proibido buscar a Deus. O que você faria? Você sabia que tem muitos cristãos perseguidos em países que vivem assim? Eles até às vezes perdem a vida, mas eles não desistem da presença de Deus, porque eles sabem que a presença de Deus é tudo que eles precisam. E olha só, queridos, Daniel, ele continuou constante, mesmo sabendo que aquela lei que fizeram, quem orasse, quem desobedecesse a lei ia parar numa cova de leão. Daniel sabia daquilo, ele sabia que ia parar numa cova de leões, mas sabe o que acontece? Daniel não negociava, ele conhecia Deus que ele servia. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, queridos, nós ficamos firmes e fortes. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Tem muitas pessoas, muitos cristãos vivendo um amor circunstancial. O que é amor circunstancial, apóstola? Amor circunstancial, deixa eu te explicar. Quando está tudo bem, eu adoro Deus, eu levanto as minhas mãos, e eu oro, eu choro, eu clamo, eu leio a Bíblia, e eu quero falar de Jesus para as pessoas, e eu tenho vontade de fazer a obra, de me envolver, mas quando vem a luta, o dia mau, o que essa pessoa faz? O semblante dela muda, cai, não estou bem, aí ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, jejum nem pensar, que eu vou comer. Para de ir para o GF, some dos cultos, ela some. Isso aqui é um amor circunstancial. Nós não podemos ter esse amor circunstancial por Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Passa a luta que você passar, vem buscar Deus, vai para o seu quarto orar. Não faça o que o diabo quer. O diabo, ele quer nos enfraquecer. O diabo quer que o cristão para de orar. A pessoa, sabe, o diabo, Satanás, ele nos odeia.
E tudo que ele quer é te parar e me paralisar. Ele quer que você pare de orar, que você pare de buscar a Deus. Porque quando você para de buscar, que você para de ouvir, você fica do jeito que ele gosta. Fraco, fraca. E é assim que o diabo faz. O nosso amor, nossa intimidade por Deus não pode ser movido por circunstâncias. O diabo tem soprado muito em mentes, falando: fique em casa, você está com dor hoje, você está muito cansado, você está cansada, você trabalhou tanto. Queridos, queridas, pois é aqui que você renova as suas forças. Está cansado, vem cansado, e você vai sair leve, porque sabe, Deus renova as nossas forças. Está com enfermidade? Sai da sua casa, não fica lá não, vem aqui, aqui é o lugar da cura. O Deus da cura está aqui. Você vindo aqui, você vai com certeza sair daqui curado, curada. É assim que nós temos que ser. Daniel, queridos, ele sabia qual seria, como eu disse, a consequência de não obedecer, seria cova de leões. Mas a escolha foi continuar orando como ele fazia todos os dias. Ele orou assim que ele soube, como nós lemos do edito, ele correu para o seu quarto. Com as janelas abertas, ele orou. Ele buscou a presença de Deus. Queridos, o diabo, como eu disse, ele não quer que nós oramos. Ele não quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus. Quando você ora, busca, você fica forte, você fica fortalecido. A nossa força vem dele. A palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas. Quando você não ora, não busca, não lê a Bíblia, você fica uma pessoa fraca, fraco. E eu sempre falei essa frase aqui: uma pessoa desanimada. Uma pessoa desanimada, fraco, fraca, ela fica como? Do jeito que o diabo gosta. É assim que ele quer. Ele quer nos ver desanimado, desanimada, do jeito que ele gosta. Uma pessoa desanimada, ela não tem força para nada. Ela não tem ânimo. Ela não quer fazer nada para Deus. Ela não se envolve mais. Ela fica do jeito que ele gosta. Deixa eu te falar uma coisa. Você já parou para pensar que o diabo é constante? O diabo, ele é constante. Ele não para nunca, ele não desiste nunca. A palavra de Deus fala que ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo como um leão, querendo nos devorar, querendo nos pegar. E ele fica assim, dia, noite, noite, dia, noite, noite, dia. Ele é constante, ele não perde foco, ele não perde o alvo dele. E por que nós, como os filhos de Deus, conhecedores da palavra, nós perdemos o foco? Nós perdemos o foco e às vezes nos distraímos com as coisas que ele manda para nós. Quer ver? Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele coloca distrações na nossa vida. Muitas pessoas trabalham, têm uma vida corrida, mas deixa eu te falar uma coisa: não negocie o seu tempo com Deus. O seu tempo com Deus inclui leitura da palavra, uma leitura de livro, um tempo de oração. Isso aqui você não pode negociar. Mas sabe o que acontece com muitas pessoas? Às vezes elas pegam, trabalhou, está cansada. Aí, sabe o que ela acontece? Ela faz, deita no sofá ou na cama, pega o celular na mão. O celular é uma distração. Celular não é ruim, celular é bom, tá? Só que quando você perde o foco, quando o celular tira a tua busca pela presença de Deus, está se tornando uma distração que o diabo colocou na sua mão. Porque você fala assim: eu vou dar uma olhadinha só aqui no Instagram, deixa eu dar uma olhadinha. Aí você começa lá, aí vê uma coisa aqui, vê uma coisa ali. No WhatsApp, aí começa a conversar. Quando viu, já deu meia hora, deu uma hora. TikTok. Não estou falando que é pecado, queridos, não me interprete mal. Vocês podem ver sim, tem muita coisa boa ali, porque eu vejo, eu gosto muito de me edificar. Eu vejo a palavra de Deus, eu estou lá, fazendo o meu serviço, sabe, ouvindo palavra, coloco o meu celular do meu lado, é para isso, para ouvir palavra, para coloco um livro em áudio, que tem muitos livros em áudio, estou ali fazendo, lendo a palavra, e é assim. Mas tem muitas pessoas perdendo o seu tempo e ficando às vezes horas
se distraindo com isso, com esse brinquedinho que o diabo colocou na sua mão. Então vigia, porque aí na hora de orar, porque alguns deixam para orar na hora de dormir, e na hora de dormir, depois que você viu um monte de Instagram, que você assistiu lá, não sei o que você viu, Facebook ou televisão, vai dando um sono, e aí começa a falar com Deus, e daqui a pouco está falando enrolado, e já viu, já orou, não deu nem 5 minutos se for ver, e dormiu, sem orar. Para Deus foi o mínimo, e ali para as outras coisas foi um monte, meia hora, 1 hora. Então, queridos, nós precisamos, sabe, não deixar que o diabo nos distraia. O diabo, ele distrai. Outra coisa que o diabo traz para nos distrair, relacionamentos que ele envia. Relacionamentos, sabe, ruins, que em vez de te levar para a presença, te afasta da presença de Deus. Presta atenção, toda amizade, ela te levará para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus. Toda amizade, ela vai te levar para mais perto ou para longe de Deus, ela vai te afastar. Então vigia. Se você está com alguém que te afasta de Deus, é uma distração que o diabo colocou na sua vida para tirar você do foco, para tirar você da presença de Deus. Queridos, o tempo passa e ele não volta mais, o tempo voa. Olha só, já se passaram 15 dias, nós estamos na metade de janeiro, metade do mês de janeiro, 15 dias já se passaram. E deixa eu te perguntar, onde você quer chegar nesse ano de 2023? Aonde você quer chegar? Qual é o teu foco? Qual é as tuas metas que você colocou? Qual é o teu sonho? Quantos têm sonhos aqui? Eu acredito que todos têm sonhos aqui. Colocaram um foco, uma meta. Mas deixa eu te falar, se você não tiver uma vida de constância, isso não vai acontecer. Nós precisamos ser constantes para chegar, para viver um ano inimaginável. Nós precisamos ser constantes. E uma das coisas, como eu disse aqui, que é indispensável na vida de um cristão, é uma vida de intimidade com Deus. Não queira, sabe, levar com a barriga a intimidade com Deus e querer colher o inimaginável. Infelizmente, você não vai colher. Queridos, olha só, Adão e Eva, ao se distraírem e perderem o foco, perderam a constância. Foi apenas numa distraçãozinha. Adão e Eva estavam no jardim, todos os dias, vocês conhecem a história, todos os dias, Deus, ele vinha ali na viração do dia falar com Adão e Eva, todos os dias. Eles escutavam a voz de Deus, eles tinham intimidade, um relacionamento com Deus. Eles conheciam que Deus havia falado, olha, daquela fruta, daquela árvore, vocês não tocam no fruto daquela árvore. Vocês têm todas, Adão e Eva, eu fiz isso tudo para vocês, eu criei para vocês, mas aquela ali, no meio do jardim, não. E eles sabiam disso, até que veio uma distração. O diabo veio, em forma ali de serpente, e começou a conversar com Eva. E Eva, o que fez? Ela começou a dar ouvido para a voz do inimigo. Quantos estão dando ouvido para a voz do inimigo? Quantos estão dando ouvidos para a voz do inimigo? Queridos, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, a Bíblia tem tudo que nós precisamos. Tem desde um casamento, criação de filhos, finanças, tem tudo para nós. Tem tudo para nos animar, para nos fortalecer, tem palavra em tudo. Então para de ouvir a voz do inimigo e pega a Bíblia e vai ler. Escuta o seu papai falar com você. Nós precisamos mudar, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falar. Tem muita gente que não ouve mais Deus falar. Fica ouvindo a voz do diabo o tempo todo. Queridos, pense que o diabo não fala com a gente, fala também. O diabo sopra, ele é sujo.
O trabalho dele é esse, como eu disse, ele é constante, é dia e noite, ele vai soprar. Pode ter certeza que ele vai continuar soprando no seu ouvido alguma coisa. Mas você tem que ficar com a palavra de Deus. Quando ele vir soprar algo para você, fala assim: a palavra de Deus declara isso, diabo. Não recebo, não aceito, não tomo posse. É assim que nós temos que fazer. O diabo, ele quer nos afastar de Deus. Sabe o que acontece? Ele sabe que quando eu e você nos envolvemos com os sonhos de Deus, que nós nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos, e os nossos sonhos deixam de ser e se tornam realidade. Ele sabe muito bem disso, viu? O diabo, ele sabe que quando você se envolver com os sonhos de Deus, Deus, ele vai se envolver com os teus sonhos vão deixar de ser sonhos e vai se tornar realidade. Ele sabe disso, por isso que ele quer nos afastar de Deus, por isso que ele quer que muitos cristãos fiquem sentados na cadeira, no banco, e não queira mais fazer nada para Deus, não fazer obra nenhuma. Ele sabe disso. Olha só, um pregador poderoso, que é o Charles Spurgeon, dizia assim: se somos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se você tem uma vida fracassada em intimidade com Deus, todo o resto da sua vida vai ser um fracasso. Tudo vai ser. Presta atenção. Vai ser casamento, vira e mexe, vai estar com problema. As suas finanças, vira e mexe, você vai estar apertado, enroscado com problema. Os teus filhos vai estar daquele jeito, com problema. Porque tudo começa na busca, na intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós oramos, nós falamos com Deus tudo que nós precisamos, Ele cuida de tudo, Ele cuida de tudo. Tudo está na presença de Deus. E escuta isso, você só vai ficar forte e inabalável tendo uma vida com Deus. Fala assim: eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Fala assim: todos os dias. Todos os dias. O sucesso da sua vida em todas as áreas vai vir da sua intimidade com Deus. Daniel, ele ficou firme. O que ele fez? Como nós lemos lá, quando ele soube que ele ia parar na cova dos leões, Daniel foi orar. Daniel não negociava não. Não, eu conheço meu Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou continuar com meu Deus. E o que aconteceu? Quem sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel foi parar na onde? Na cova dos leões. Aí você vai falar: nossa, mas ele foi parar na cova dos leões. Sim, ele foi parar na cova dos leões. Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Deus, ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Porque é assim que o nosso Deus faz, queridos. O testemunho fica maior. O testemunho ficou maior ainda. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Está passando por luta, por prova, aí que você tem que ir para o joelho, para a oração, para a intimidade com Deus. É aí que você tem que buscar mais a Deus. É isso que você precisa fazer, permanecer constante, assim como Daniel fez. Permaneça constante todos os dias. Às vezes você não vai sentir vontade de orar, presta atenção. Vai ter muitos momentos que você não vai ter vontade nenhuma de orar, mas mesmo assim você vai. Vida constante, você vai para a oração, coloca um louvor e começa a falar com o seu pai. Às vezes você vai ouvir e fala: papai, eu quero te ouvir hoje. Fica quietinho, caladinho, e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Mas continue. Porque pode vir leão, pode vir cova sobre a sua vida, mas Deus, ele vai fazer assim como ele fez com Daniel. Ele vai te livrar lá dentro, para que todos possam ver que ele é Deus na sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Aleluias. E esse é um dos segredos para você viver o inimaginável na sua vida. Constância na intimidade com Deus. Fala mais uma vez: constância na intimidade com Deus. Deus, sabe, Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Daniel caiu lá na cova dos leões, ele morreu?
Não, Daniel viveu o inimaginável, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você recebe? Deus, Ele quer te levar a viver o inimaginável dele esse ano. Vamos ler Mateus 6,33? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino e a sua, e está falando aqui algumas coisas, está falando o quê? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então qual é a chave aqui que o apóstolo falou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não está falando que algumas coisas nos vai ser acrescentadas, vai ser todas as coisas. Parou para pensar que o inimaginável está dentro dessas todas as coisas? É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido, querida. Então busca o Senhor, busca o Senhor, seja constante. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar, nós não podemos desistir para perder a intimidade com Deus, nós não podemos. Todos conhecem a nossa história, a CACL. Todos conhecem, como nós contamos para vocês. E a nossa história exigiu isso aqui de nós: constância. Constantes, nós tivemos uma vida constante. Deus, Ele colocou no nosso coração essa obra, esse ministério. Nós nos lançamos. E quando começamos, vocês sabem que foram só em 6. Nós começamos em 6 pessoas. E sabe, quando nós abrimos o salão ali, era só nós 6. Nós tínhamos culto na terça, nós tínhamos culto na quinta, nós tínhamos culto no sábado e no domingo. Nós não tínhamos GF na época, não trabalhávamos com discipulado, com nada disso, então nós tínhamos bastante culto. E nesses 4 dias da semana, nós éramos constantes, só nós 6. Terça estava nós 6, quinta-feira estava lá nós 6, sábado estava nós 6, domingo nós 6. Nós não paramos. Palavras vinha para nos animar, vinha. Como eu falei, como a gente falou, o apóstolo falamos, vinha palavras. Pessoas lançavam. Às vezes nós chorávamos, tudo na presença de Deus, mas constantes. Nós sabíamos que não era da carne, que era a obra, a CACL, que era do Espírito Santo, que Deus estava, sabe, Ele nos ia dar muitas almas, e nós ficamos constantes na oração, Vinha lutas, muitas lutas vieram, e nós constantes. Sabe, começou a acontecer? Deus começou a acrescentar as almas, e veio um, veio outro, ao ponto de ficarem mais para o lado de fora do que para o lado de dentro do salão. As cadeiras ficavam mais para fora de gente do que para o lado de dentro. Quando chovia, todo mundo empilhava as cadeiras e corria para dentro, ficava tudo assim, ó, um do ladinho do outro, apertadinho. Até que Deus nos deu o salão, o outro salão. Depois de lá viemos para cá, Deus nos trouxe aqui para nós começar a sonhar com a catedral, com esse terreno aqui. Era só um terreno, como vocês viram no vídeo, cheio de mato, e nós começamos a sonhar com isso, e foi muita constância, foi muito, sabe? E orávamos, declarávamos, nós víamos a catedral aqui já. Então exigiu muita, sabe, constância nossa, não desistir. Nós tínhamos dinheiro para começar, nós não tínhamos nada, vocês conhecem a nossa história. Nós não tínhamos dinheiro nem para fazer o projeto, mas constantes na fé. A fé que nos movia, constantes em fé. Nós sabíamos que o nosso Deus ia mandar provisão. Vocês não sabem, não têm a noção de tanta luta que passamos. E começamos, e vieram muitas lutas. Tinha vezes que a gente chegou a uma época que a gente soltamos bastante cheque, porque nós colocávamos por etapa. Mas as etapas, principalmente aqui do acabamento, nós soltamos muitos cheques, para o piso, muitas coisas. Chegou um dia que o cheque ia cair no outro dia, nós não tínhamos dinheiro na conta. Sabe o que a gente foi? Nós foi para a oração, para o joelho.
Muitas vezes eu me debruçava no chão, ficava cara a cara, pó com Deus na cara assim, ó. E falava, Deus, o Senhor vai prover. Sabe o que Deus fazia no outro dia? O dinheiro estava lá na conta. Isso que Deus faz, queridos. Ele faz a gente viver o inimaginável, o sobrenatural. E Deus, Ele vai fazer na sua vida também, se você continuar com uma vida constante. Aleluias. Passamos por muitas lutas, muitas provas, chorávamos na presença de Deus, mas constantes, nunca desistindo, todos os dias orando, buscando. Hoje nós estamos aqui, ó, a parte de baixo aqui está quase concluída, já fica concluída, depois nós vamos para cima, e constantes, e nós já vemos aqui, pela fé, já tudo terminado. Queridos, o que eu quero dizer para você, Deus, Ele nos fez sonhar com vocês. Deus, Ele nos fez sonhar com tudo isso. Nós víamos isso, mas sabe o que Ele falou para nós nesse ano de 2023? Ele falou que é um ano de viver o inimaginável. Você recebe essa palavra? É um ano de viver o inimaginável. Então aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu e que não chegou no coração, no seu coração, no coração humano, é o que Ele tem preparado para você. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Eu também recebo aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, que Ele tem preparado para nós. Mas o que vai nos levar a viver isso? Uma vida constante com Deus, uma vida de oração, uma vida de intimidade, de busca, de pagar o preço, de se envolver com os sonhos de Deus. Se envolva com os sonhos de Deus. Quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos. Deus, Ele quer te levar a viver o inimaginável. Mais uma vez eu falo, você recebe essa palavra? Vai se cumprir na sua vida, mas permaneça então constante.